Vamos nós, mulheres posicionadas, vamos nós. Olá, queridas. Eu sou a Lê Padilha, sócia e proprietária da Conex, uma empresa de desenvolvimento empreendedor e organizacional, e uma das idealizadoras do projeto Mulheres à Mesa. E hoje eu quero trocar com vocês rapidamente sobre um tema e trazer acerca de algumas novidades importantes que temos aqui. Legal? Antes de mais nada, eu quero te pedir que se inscreva nesse canal agora. Já dá o seu like, deixa o seu like, encaminhe esse vídeo para várias outras mulheres que eu tenho certeza que todos os conteúdos que têm rolado aqui têm sido mais que relevantes. Logo em seguida, eu vou te pedir, quando você terminar de assistir esse vídeo, para que você vá aqui nas descrições do vídeo e se conecte ao grupo Mulheres à Mesa, um projeto incrível que começou no dia 8 de março e hoje já somos um pouquinho mais de 70 mulheres reunidas em um grupo e recebendo um conteúdo incrível ao longo da semana, que é elaborado com todo carinho e dedicação por 5 mulheres que ficam por detrás dessa mesa. Beleza? Legal? E um segundo link para que você se conecte no grupo V8 Mulher, um grupo específico para o empreendedorismo feminino. Ali, nós vamos trocar sobre eventos para que você, empreendedor, empresária, realize muito networking e networking de qualidade, ok? Eventos focados, voltados para as mulheres, assim como algumas outras novidades importantes. Então, já se conecta nos 2 links assim que você terminar de ver esse vídeo. Beleza? Vamos então? A Lê quer falar um pouquinho hoje sobre as percepções de uma mente madura, ou que pelo menos deveria estar madura. Beleza? Na segunda-feira, a Catarine falou sobre o fruto do espírito chamado amor, do gominho amor, e comentou que podemos aprender a desenvolver amor. Parece que é algo um pouco surreal, você não acha? Pois é, mas é possível. Já aproveita para se conectar e assistir esse vídeo que está aqui no nosso canal, beleza? E comentou sobre vários tipos de amor. Citou o amor eros, por exemplo, e citou um que eu quero trazer em especial: o amor pragma, o amor pragmático. Pragma é um amor mais racional e baseado em afinidades como interesses em comum e objetivos de vida. Segura essa aí, mulher. Vamos para uma observação importante. Será que você não tem verbalizado, que nunca desejou, não faz questão de um casamento romântico, estruturado? Você verbalizou, mas no fundo do seu coração você deseja esse casamento, um casamento de conto de fadas, um relacionamento de princesa? Fala a verdade. Pois é. E diante desse verbo, desse pensamento, sentimento e comportamento, no meio disso tudo, geramos resultados que muitas vezes nos levam para lugares de uma infelicidade. Pois é, para relacionamentos tóxicos e infelizes. Então, diante dessa percepção da mente que deveria ser madura, eu quero deixar para você aqui um olhar, um adendo, para que você olhe para esse amor pragma. A Milena falou dos traços de personalidade, trouxe algumas características acerca do sistema de funcionamento do nosso e do outro. E nos próximos episódios, a Lê vai trazer conhecimentos para você sobre autoconhecimento, de forma contextualizada, em várias frentes e ciências. E hoje vamos falar um pouquinho mais de temperamento, caráter e personalidade. E ao longo desses próximos episódios, vamos falar de temperamento, caráter, personalidade e também sobre como a mente de uma pessoa funciona, apenas analisando aí o formato do corpo dessa pessoa. Você já deve ter ouvido falar um pouquinho a respeito. E eu já quero deixar claro para você que existem 3 blocos de construção dessa personalidade. O primeiro bloco é o temperamento criado por Deus. É o que fala da nossa parte nata, da criatura de forma natural, ok? Segundo bloco é o caráter do homem afetado pelo contexto da vida.
o que chamamos de comportamento aprendido. E o terceiro bloco, sobre personalidade autoselecionada, o que chamamos de máscara. Ah, e eu quero te perguntar, mulher, se você já faz parte do nosso grupo Mulheres à Mesa, você vai se recordar, e ali já recordou a mulherada lá, já chamou a atenção, que no dia 13 de junho eu fiz uma postagem ali de um material, de um livro, tanto em PDF como em audiobook, para que você não tivesse desculpas e ouvisse ou lesse o conteúdo, que é bem breve, são apenas 60 páginas de um livro de tema O Cavaleiro Preso na Armadura. Pois é, deixa aqui os comentários da tua percepção acerca do que a Lê está falando aqui no vídeo e sobre a leitura que você fez do livro. Se você ainda não leu, não curtiu, aproveita para se programar e fazer isso. Beleza? O temperamento ele pode ser melhor definido como genética espiritual ou a impressão de Deus sobre cada um de nós. 3 estão envolvidos na concepção de uma criança: a mãe, o pai e o Criador. E eu quero que você preste atenção, mulher, nisso. Na sociedade, as rígidas regras de aceitação têm emoldurado a identidade e o comportamento de todos nós. E eu quero trazer mais um adendo científico aqui para você, fica ligado. Fica ligada nessa pepita que vai sair aqui para você. De acordo com muitos psicólogos seculares, as pessoas nascem. Secular é um termo que a galera que estuda também muito a questão da religião, né? Mistura um pouco, às vezes, com a espiritualidade, acaba falando desse termo. Mas hoje a titia Lê também entende por que usam esse termo, ok? Porque há informações que são muito adulteradas. Nós temos uma verdade muito bem detalhada e deixada pelo Criador para nós. E eu vou falar um pouquinho sobre isso bem brevemente, um pouco mais adiante, beleza? Então, de acordo com muitos psicólogos, as pessoas nascem como páginas em branco. Uma tábua em branco, uma tábua rasa. A escola de pensamento essa escola de pensamento originou-se com São Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, e foi desenvolvida por John Locke, de 1632 por 1704, e capitalizada por Sigmund Freud, de 1856 a 1939. Os neofreudianos acreditam que o ambiente e os estágios de desenvolvimento são os fatores que determinam o comportamento do homem. Sim, também. Legal? Diante de todo o contexto comportamental que nós observamos hoje, até com a ajuda da própria ciência, beleza? Embora existam efeitos do ambiente e estágios de desenvolvimento, não se pode convencer o pai de que um bebê recém-nascido nasce uma página em branco e não tem padrões únicos de comportamento. Não é verdade? Quantas bandeiras têm sido levantadas, inclusive, para dizer que somos uma página em branco, dizendo que crianças têm o direito de fazer a escolha sobre o seu gênero. Eu queria que você, mãe, líder, empresária, empreendedora, mulher posicionada, pensasse acerca disso. E quero trazer algo pautado na verdade, na palavra para você, para que você reflita ao final desse vídeo. Salmos 139, do versículo 13 ao 16, diz assim. Vamos nós aqui, que agora ele está teimando comigo. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente no tecido tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias,
prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Pois é. Quando o véu foi rompido após morte e ressurreição de Jesus, e como cristã eu preciso dizer isso, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre alguém que crê. E todo aquele que crê na morte e ressurreição de Jesus é um cristão. E como cristãos, ao proclamar o reino, precisamos entender que Jesus estabeleceu um padrão celestial, elevando os valores de convivência, respeito, amor, perdão e aceitação. E a sociedade, com as suas rígidas regras de aceitação, tem emoldurado a identidade das pessoas e o comportamento também. Nossa jornada pela vida ela é repleta de momentos que nos marcam profundamente, que deixaram em nós cicatrizes e que às vezes parecem definir nosso destino. Mas eu quero te chamar a atenção, mulher, que independentemente do teu temperamento, caráter, personalidade, formato do corpo, perfil, somos muitos resultados de uma vida inteira. E tudo que vivemos provoca não apenas interferências no sistema, como comentou a Mari no caso de ter que tomar decisões em momentos de crise. Não são só essas interferências que nos moldam. Nós somos muitos resultados, nós somos muitos eus, portanto, não ingesse uma percepção enrijecida e endurecida que a sua mente construiu. Amadureça, mulher, de verdade. Fez sentido para você? Eu tenho certeza que sim. Já comenta aqui e lá no grupo que fichas caem para você. Eu deixo aqui um beijo no coração. Tchau, tchau.